Você tem sentido a sua pele ressecada? Um cansaço extremo? Você sabia que isso pode ser o início de uma menopausa? Hoje, a gente trouxe aqui a Simone Freire, farmacêutica da farmácia Sempervivum, para conversar com a gente sobre o que tem no mercado, né, que pode ajudar a gente nesse momento tão difícil. E o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista, para bater um bate-papo aqui com a gente. Fica com a gente que eu acho que você vai gostar muito desse bate-papo, principalmente quem está nessa idade, né? Tudo bom, Simone? Tudo bem, bom, Ricardo? Tudo bem, Renata? Simone, o que tem de bacana para quem entrou na menopausa, para quem ainda está sentindo esses sintomas e não sabe se está no início da menopausa, do climatério, como que anda as coisas aí para facilitar a vida da gente? Eu tenho assim percebido, né, gente, depois de muitos anos de farmácia, que as mulheres têm entrado no climatério mais cedo, né? Eu não acho por causa do estresse. Todo mundo tem vida muito agitada. Sim. Então, a procura, né, por medicamentos, eu falo mais assim, suplementos para amenizar esses sintomas, né? Então, como você falou, assim, são sintomas clássicos, né? Fadiga, cansaço, diminuição de libido, pele seca, mau humor, né? As pessoas às vezes falam assim, tô irritada demais, mais do que o normal. E às vezes, Simone, a pessoa também confunde muito, né, essa fase do climatério com o estresse, né? Acha que, porque tá calor, porque eu tô muito estressada, estou trabalhando muito, e passa às vezes desapercebido, quando vê, já entrou na menopausa. É porque os sintomas, às vezes, aparecem todos de uma vez. A insônia é muito comum, às vezes, mulheres que não tinham problema de insônia, começam a ter. E aí vem aqueles clássicos, né? Igual vem os fogachos, né? Mas eu falo que antes da mulher entrar nesses sintomas clássicos, essa pré-menopausa que a gente diz aí, você já pode começar como se diz, um tratamento para diminuir mesmo esses efeitos colaterais e você ter essa transição mais fácil, né? Ô Ricardo, e como que, né, você como médico que já está há muito tempo na área, né, na medicina, como que a mulher pode perceber isso mais rápido, procurar um atendimento, procurar saber se realmente ela está na menopausa ou se é do dia a dia mesmo? Como que isso assim funciona para ela ser mais rápida, né, para começar a tratar? Renata, assim, por definição, a menopausa é a última menstruação da vida da pessoa, o último ciclo menstrual completo que ela tem. Mas antes da gente ter esse último ciclo, vamos dizer assim, você entra num período que a gente chama de climatério, que é um período onde os hormônios já começam a ter uma redução muito importante de produção. E aí, durante esse período, é comum a pessoa ter alguma irregularidade de ciclo menstrual, é comum ela já começar a apresentar os sintomas, como a Simone falou, né? Assim, de mudança de humor, labilidade emocional, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, diminuição de libido muito importante. Então a gente percebe que são mudanças muito significativas. O calor, né, os gente? Fogachos, né, assim, que são muito característicos. Eu posso falar por mim mesmo, né? São insuportáveis. Mas quando você já está nos fogachos, você já teve outros sintomas aí que você às vezes não percebeu que já era o início do climatério. Pode ter confundido um pouco aí com o dia a dia mesmo, né? Do dia a dia. Isso. Então, e aí o ideal é que a pessoa faça um acompanhamento ginecológico para saber. Fora que pode acontecer uma outra coisa também. Por exemplo, hoje é muito comum as mulheres fazerem uso de métodos contraceptivos nos quais elas não têm ciclos menstruais. Então, às vezes, a pessoa não percebe que está entrando no climatério porque ela nunca, já tem muito tempo que ela não menstrua, ela não vai ter alteração do ciclo menstrual, mas ela já tem as alterações hormonais. Então, ela já tem as alterações de humor, ela já tem as alterações da pele, né, já tem essas alterações de fogachos que vão aparecendo aos poucos, de insônia, que são muito frequentes, né, Simone? Os fogachos, na verdade, eles são quase que numa fase mais final. Fase mais final. Os hormônios já estão bem baixa e através de exames laboratoriais mesmo. Tem que procurar, né, realmente acompanhamento médico. E tem alguma coisa que o paciente que não chegou ainda na menopausa, ele consiga fazer para conseguir estender isso, o próprio estresse? Como que funciona? Eu falo assim que qualidade de vida
para qualquer fase da vida. Então, a gente sabe que uma boa alimentação, né, gente, diminuir aí os açúcares, as gorduras, os refrigerantes, é fundamental. Atividade física, porque eu falo que não tem nada melhor para liberar serotonina igual a atividade física. E a gente tem, sim, alguns suplementos, né, que a gente chama de fitoestrógenos. O que eles são? Eles são plantas, são, né, fitoterápicos que têm ação estrogênica. Então, não é que eles sejam os hormônios, mas eles vão estimular os hormônios. Então, geralmente, quando me procuram, né, e às vezes a pessoa ainda está naquela fase ainda que não sabe, vamos dizer assim, né? Não fez os exames laboratoriais todos. Falei, não, já pode entrar, né? Então, a gente tem fitoterápicos bem interessantes, né? Eu gosto muito da amora, né? A amora, ela para calor e fogacho, dá um resultado muito bom. O Tribulus terrestris, ele estimula, inclusive, testosterona, né? O fenogrego, que também é uma planta, que também estimula testosterona. Aí tem um tanto, tem o iam mexicano. O que eu vejo muitas pessoas usarem a maca peruana. A maca é justamente para isso. A maca a gente associa muito com o Tribulus terrestre, porque elas, como estimula testosterona, elas dão mais energia, melhora o libido, melhora a disposição física, entendeu? Então, o que a gente costuma fazer é mesmo um composto. A gente consegue associar aí 3, 4 fitoterápicos, né, que vão ter essa ação de fito-hormônio, né? Então, o iam mexicano, por exemplo, ele tem uma ação progestagênica, então é muito bom. Você consegue assim, estimular alguns hormônios. Aí eu deixo bem claro, gente, não é que a planta é um hormônio, não é isso. Ele é um fitoterápico que tem essa ação hormonal. Mas se a mulher parou de produzir o hormônio completamente, talvez só o natural não consiga dar esse retorno. Aí é um processo, igual eu falei, esse início você sempre vai, como se diz, né? Até você ter os exames laboratoriais, ter indicação ter uma qualidade de vida também, né? Porque ali, enquanto você está nesse processo, você não deixar isso cair de uma vezada só, né? Em geral, esses suplementos, eles são para a fase inicial, né, Simone? Isso, E eles são muito direcionados para os sintomas. Os sintomas, né? Assim, então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma sintomatologia, né, de muita diminuição, por exemplo, de vontade, né? Assim, a pessoa tem um desânimo danado, não tem energia para fazer nada. Aquele cansaço físico mesmo, fadiga. Aquela fadiga que é muito importante, né? Assim, acaba que essas medicações que são fitoterápicos da linha, vamos dizer assim, do braço mais testosterona, eles são melhores. Eu vejo assim, que assim, né, pela experiência que a gente tem depois de muitos anos, a gente vê que realmente a pessoa dá um up ali inicial. Eu tenho usado algumas coisas, eu acho que realmente então, assim, faz uma E é claro diferença. que dependendo da pessoa, e ela tem que, né, fazer um acompanhamento médico, fazer os exames laboratoriais para ver se ela tem indicação ou não da reposição hormonal. Algumas pessoas, elas podem fazer a reposição hormonal e os médicos têm indicado muito essa reposição transdérmica. Isso realmente funciona? Ele tem realmente a capacidade de penetrar na pele e dar esse resultado? Como que as pessoas têm muita dúvida sobre isso? Esses hormônios que a gente tem trabalhado transdérmicos, a gente chama de hormônios bioidênticos, né? O que é bioidêntico? É o mesmo hormônio que o seu organismo produz. Então, ele não é um corpo estranho na sua pele, no seu organismo, entendeu? Porque assim, eu falo que há anos atrás, a mulher fazia reposição hormonal com estrógenos conjugados, e a gente sabe que os estrógenos conjugados eram retirados de hormônio de vaca. Então você via tanto efeito colateral, muito como efeito que o hormônio colateral de vaca, animal, a mulher usar. Então, infelizmente, houve isso. E tem alguns médicos que ainda receitam, né? Não, os estrógenos conjugados, muito pouco. Muito pouco. Quase não vejo. Mas os que não são transdérmicos?
Olha, em cápsula? É a mesma são, coisa eles são chamados bioidênticos, entendeu? Por exemplo, tanto faz ele via oral quanto transdérmica. Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, é uma dúvida. Então, os bioidênticos, né, que a gente chama de bioidênticos, a gente sabe que eles têm uma absorção muito boa pela pele. Então, você aplica em região sem pelo. Hoje em dia, a gente até tem visto alguns estudos para, em vez de aplicar em região de braço, é melhor entre as coxas. Sim. Eu já vi um estudo, não sei se você chegou a ver, doutor Ricardo, que esses hormônios, eles são melhores absorvidos da cintura para baixo. Mas alguns estudos, porque, vamos dizer, é relativamente novo, né? Sim. Esses hormônios, não tem tanto tempo. E assim, só para explicar para quem não sabe, nunca aplicou, né, não conhece, essa pele, ela tem que estar livre de qualquer outro produto, tem que estar limpa, tem que estar seca. Se tiver um pouco molhada, pior a absorção. Quanto tempo a pessoa tem que ficar, pelo menos, sem tomar banho, para realmente fazer o efeito desse hormônio? Sempre é sugerido usar após o banho, pele limpa. Então, usar da cintura para baixo, tá? Em região com menos pelo. Eu gosto muito da região de atrás do joelho ou entre as coxas, né? E é interessante, olha, você quando aplica, você realmente não deve ficar pegando em outras coisas, porque a absorção é enorme. Então, se você tem criança em casa, e não ficar tocando com a mão ou lavar as mãos. Geralmente, essas medicações transdérmicas, elas são preparadas com veículos transdérmicos específicos, que têm uma absorção muito grande. Então, se você não lava a mão e pega numa criança, numa outra pessoa, ela vai acabar absorvendo um pouquinho também. Absorvendo um pouco da medicação. Então, é importante passar e depois lavar a mão. Assim como outras medicações, a gente pede para fazer isso, né? Então, e realmente tem um resultado muito bom. Muito Eu bom. usei a minha durante quase um mês. E antes de terminar o mês, os meus sintomas já melhoraram. E outra coisa também que é mais recente, porque como são hormônios novos, a gente tem visto que o que tem as melhores absorções é a testosterona, o estradiol e o estriol. E que a progesterona, ela é melhor via oral. Não sei se você já viu isso. Que alguns médicos estão parando de indicar a progesterona. Eu estou vendo isso nas minhas pacientes. A maioria toma ela via oral. Eu acho que é um período maior, né? Se não me engano, é de 2 ou 3 meses. Não Olha, isso não tem que tomar depende muito, mas eu vejo pessoas, se você... Não, eu tô falando assim, né? O que eu vejo no dia a dia dos pacientes. Porque esse período de menopausa, isso pode durar 2 anos, 5 anos. Varia, né? Varia longo. Muito de pessoa a pessoa. Então, são pessoas que vão ter que usar esses hormônios durante esse tempo todo. Inclusive a progesterona via oral, entendeu? Mas é uma progesterona o quê? Micronizada, bioidêntica. Já é uma outra medicação do que se usava antigamente, Isso. né? Não é outra tecnologia. E aí os efeitos colaterais são um pouco menor do que a passada? Eu não sei, que as pessoas têm visto que é um pouco de inchaço, talvez, com a progesterona. Às vezes inchaço, às vezes enxaqueca, às vezes cefaleia, né? Às vezes a gente vê o pessoal reclamando, mas é muito menos frequente do que as formulações antigas, né? A gente percebe que tem uma melhora de tecnologia mesmo nessas medicações. E eu falo que a melhora na qualidade de vida da mulher é tão grande que vale a pena. Eu falo que é muito difícil uma mulher viver bem depois aí dos 50, 55 sem hormônio. Como nossas avós, mães, né, faziam antigamente, que realmente não é fácil. E é claro, né, gente, que tudo com acompanhamento médico. Não é todo mundo que tem indicação de reposição hormonal, né? A gente precisa consultar um especialista, né? Claro. Esse bate-papo aqui é pra gente esclarecer, né? Não no intuito de É sempre importante medicar. Consultar um ginecologista até para saber se não tem nenhuma contraindicação para reposição hormonal, né? Geralmente, nessas contraindicações, formais, por exemplo, pacientes que têm histórico de alguns tipos de câncer, de neoplasia, que são hormônio dependentes, eles vão ser contraindicados. Alguns cânceres de mama. Câncer de mama, câncer de ovário. Alguns que têm muita correlação com a parte hormonal vai estar contraindicado, tem uma contraindicação formal.
Também naqueles pacientes, às vezes, que têm histórico de trombose associado ao início de uso de anticoncepcional, a gente acaba evitando, né? E tem outras contraindicações que o ginecologista é muito melhor do que eu, da dermato, para falar. Tem que avaliar. Então, tem que avaliar. Mas, mesmo nesses pacientes, os fitoterápicos, por exemplo, na grande maioria das vezes podem ser utilizados já com algum benefício, né? Então, acaba sendo uma alternativa. E na parte estética, gente, o que piora na menopausa? E o que é toda essa gama de tratamento que a gente tem, tanto na farmácia, né? Quanto na estética, o que a gente pode fazer por esses efeitos colaterais da menopausa? No climatério, na menopausa, a mulher ela tem uma perda muito importante da parte da hidratação da pele, além da perda de colágeno, de elastina, que já vem ao longo dos anos, né? Então a gente vê que a pele fica uma pele muito mais ressecada, uma pele muito mais propensa a ter, por exemplo, prurido, a ter alguma coceira, a ter algum desconforto, né? E acaba que esses suplementos podem ajudar, né, Simone? E você tem tratamentos tópicos também que poderiam ajudar, né? Assim. Eu acho muito interessante o óleo de linhaça em cápsula tem sido indicado para ressecamentos em geral. Então, eu acho válido, tanto para mulher, né, por causa de ressecamentos de pele, ressecamentos de cabelo, até melhora fezes, porque ressecamento intestinal. Sim, então cápsula de óleo de linhaça, né, que faz com que o intestino fique mais preso. Mais preso, né? A mulher... Tem uma misturinha, eu vi uma misturinha de semente de abóbora com semente de girassol, com a linhaça. E parece que tem um resultado muito bom. Muito, né? Essas sementes todas, né? E também por causa das fibras, né? Colocar isso no dia a dia. No dia a dia, né? E, então eu gosto muito da cápsula de óleo de linhaça para essa questão de ressecamento em geral. E aí vem os outros suplementos, eu gosto muito do silício, né? O silício orgânico, a gente tem o ex-nutriment, tem o Biosil, né? Porque o que o silício é? O silício, ele faz parte do tecido conjuntivo. Então, com a idade, a gente perde isso. Então, é uma forma de você repor. Então, você melhora a aparência da pele. O Biosil, que é um desses silícios, ele melhora até articulações, né? Então... vale a pena você repor silício, o próprio colágeno, né? A gente trabalha muito com a Verisol. gente perde tudo, né? A gente perde o colágeno, perde a gordura facial, perde a musculatura, a memória. Só ganha gordura abdominal, isso a gente ganha. Mas isso, por que então, entrei na menopausa e engordei? Mas é por isso, você diminui o seu metabolismo. Sim. Então, por causa dos hormônios, né? O estrógeno, ele está diretamente ligado aí a esse metabolismo. Então, como você diminui o estrógeno, você diminui o metabolismo, você tende a engordar. Mas aí vem o quê? Vem aí atividade física, musculação para a mulher na menopausa é fundamental. Você precisa de massa magra, né? Para você manter esse metabolismo, manter a massa magra. A alimentação, comer mais proteína. É isso que eu ia falar agora. Creatina, às vezes suplementar com whey, se não der conta de comer a quantidade de proteína adequada, e tentar realmente comer mais proteína. Ovos, gente, eu falo que eu indico. Eu falo que ovo, o alimento completo é o ovo, né? Sim. Ovo, e fácil de fazer, né? Eu falo, todo mundo fica assim, eu fico com medo de comer ovo e aumentar o colesterol. Eu falei, não tem nada a ver. Não é? Hoje não tem nada a ver, não. a gente sabe que não tem essa correlação, né? Simone, é tranquilo. Ó, eu vejo muito nutricionista indicar a berberina. A berberina é ótima. A berberina, na realidade, ela funciona como um antioxidante, né? Ela é o felodendro, o nome dela. E ela melhora muito a função do fígado. Então, como o nosso metabolismo está diretamente ligado ao fígado, né? Então, é boa demais. Eu gosto da berberina, eu gosto da quercetina, que também... Essa eu nunca a quercetina também, para a mulher na menopausa é muito boa, por causa justamente desse acúmulo de gordura. A gente vê que a mulher, quando entra na menopausa, aumenta o colesterol. Sim. Aí eu falo, gente, mas não vai entrar nas estatinas, não, né? O índice de doença cardiovascular também aumenta. Mas né? é por isso. Aumenta colesterol, diminui o metabolismo, aí o cardiovascular todo vai estar comprometido, né? Então eu falo, às vezes antes de você entrar com as estatinas, que tem efeitos colaterais, né? Primeiro é isso, regular os hormônios, porque só de você dar uma equilibrada nos hormônios, seu corpo já melhora esse quadro. Já. E aí tem esses suplementos, entendeu? Que você pode
melhorar colesterol, melhorar essas gorduras abdominais, né? E melhorar a função do fígado, né? Ter uma qualidade de vida, né? E tentar fazer com que isso não fique tão pesado, né? Procurar um profissional realmente para indicar quais são os suplementos, qual que é a medicação e seguir, né, as orientações de uma pessoa capacitada mesmo para isso, né? Eu acho que hoje o bate-papo foi muito importante, acho que muito importante para muita gente que está aí sem saber o que faz, né, o que fazer, e às vezes nem se liga, né, que está começando a entrar aí no climatério. Eu acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Ricardo. Foi ótimo o nosso podcast. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra num próximo podcast.